Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 35, no qual nós continuaremos nossa série dedicada a leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio, contemplando as entradas 24 a 27, ou capítulos 24 a 27, do livro 4 do Imperador Filósofo. Como sempre, a tradução que será utilizada é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e você pode acompanhar o trecho que será lido e comentado aqui pela descrição. Então, sem mais delongas, entremos no assunto, façamos a leitura e os comentários que se fizerem necessários. 24. Alguém disse: empreende poucas coisas, se queres viver em paz. Não seria melhor dizer: faz o que for necessário e tudo o que te permitir a tua razão de ser sociável e como ela o permitir? Porque assim terás não só a satisfação de praticar o bem, mas igualmente a de empreender poucas coisas. Com efeito, como a maior parte das nossas palavras e das nossas ações não são necessárias, suprimi-las garante-nos mais tempo livre e maior tranquilidade. Por conseguinte, é preciso, perante cada circunstância que se apresenta, perguntar a nós mesmos: não será esta uma das coisas que não são necessárias? E é indispensável suprimir não só as ações inúteis, como igualmente os pensamentos, pois assim não subsistirão sequer as causas das ações supérfluas. Aqui, no capítulo de número 24, ou na entrada de número 24, nós temos uma citação que muito provavelmente vem de Demócrito, o grande atomista grego. Empreende poucas coisas se queres viver em paz, alguém disse isto. E trata-se de um belo conselho, na verdade, muito pouco seguido, muito difícil de seguir, porque, evidentemente, nós estamos quase sempre metidos numa grande azáfama, sempre tendo que nos desvencilhar de muitas situações que nós mesmos criamos, sempre tendo que nos dedicar a muitas coisas e sempre fazendo mal essas muitas coisas com as quais nós nos comprometemos. De modo que, se nós tivéssemos menos coisas para fazer, muito provavelmente nós faríamos melhor essas coisas e ainda disporíamos de tempo livre. Lembrando sempre que no mundo grego e no mundo romano, o chamado otium, que deu origem ao nosso ócio, era bem visto. Ter um certo tempo para si próprio, um tempo que não estava totalmente consumido pelo não ócio, o necotium, o negócio, era visto como algo que os cidadãos de, digamos assim, boa formação deveriam buscar. E Marco Aurélio, evidentemente, tenta buscar isso, ainda que seja um indivíduo muito atarefado, né? Ele reconhece que muitas dessas tarefas que ele mesmo tinha de desempenhar não vinham tanto da sua posição, mas das suas escolhas, daquilo que ele tinha escolhido fazer. E ainda que nós não tenhamos de maneira nenhuma uma experiência como a de um imperador romano, nem as responsabilidades de um imperador romano, o estilo de vida que nós criamos para nós mesmos, o estilo de vida que quase todos nós levamos, é muito cheio de coisas para fazer, é muito cheio de objetos de que cuidar, né? Meu pai costumava dizer: tudo o que você tem dá trabalho, porque você vai precisar manter isso, limpar isso, de tempos em tempos trocar, e como nós temos muitas coisas, somos muito consumistas, temos muito trabalho por conta disso e somos, em larga medida, escravizados por nossos objetos e pelas tarefas que nos comprometemos a fazer. Agora, Marco Aurélio tenta buscar uma simplificação, né, conversando consigo próprio. Eu não sei se ele de fato conseguiu isso, mas ele está se lembrando de princípios estoicos que podem lhe ser úteis nesta missão que colocou para si mesmo. Não seria melhor dizer: faz o que for necessário e tudo o que te permitir a tua razão de ser sociável e como ela o permitir. Aqui o ser sociável é o ser humano. O ser humano era visto no pensamento estoico como um ser
dado à cooperação social, um ser social ou sociável por sua própria natureza, de modo que a colaboração, a cooperação, a vida em sociedade eram coisas vistas como o cumprimento de uma natureza humana. Se você se ativer a isso, Marco Aurélio, é o que ele está dizendo a si próprio, a sua vida será simplificada, porque você só agirá segundo a necessidade. Não haverá ações supérfluas no seu dia a dia, não haverá preciosismo nas suas ações, não haverá ações que não têm sentido. Você está se baseando apenas na sua função, no serviço que você deve prestar aos outros, e as outras coisas que talvez venham a ocupar o seu tempo são deixadas de lado por esta simplificação. Porque assim terás não somente a satisfação de praticar o bem, mas igualmente a de empreender poucas coisas, porque se você se ativer a sua natureza de ser sociável, aquilo que é, digamos assim, muito egoísta ou muito egoisticamente centrado, fica totalmente em segundo plano, se não em terceiro. Com efeito, como a maior parte das nossas palavras e das nossas ações não são necessárias, suprimi-las, retirá-las garante-nos mais tempo livre e maior tranquilidade. Então, se nós conseguirmos retirar essas palavras que não são necessárias, esses pensamentos que não são exigidos por nossa posição, por nosso papel, teremos mais tempo livre e ficaremos mais tranquilos. Por conseguinte, é preciso, perante cada circunstância que se apresenta, perguntar a nós mesmos. Então, a ideia de uma atenção a si mesmo. A cada coisa que aparece, perguntar-se a si próprio: o que é isso? O que isso demanda de mim? Não será esta uma das coisas que não são necessárias? E é indispensável suprimir, retirar, eliminar não só as ações inúteis, como igualmente os pensamentos. A ideia aqui é de que os pensamentos produzem as ações. Portanto, se você controlar bem os pensamentos, se você fizer uma bela higiene dos pensamentos, as suas ações, que são oriundas desses pensamentos, serão ações melhores, pois assim não subsistirão sequer as causas das ações supérfluas. Então, dominar-se a si próprio começa com o domínio da mente, começa com a vigilância sobre os próprios pensamentos, e evitando-se os pensamentos desnecessários, evitam-se também as ações desnecessárias. Então, eu quero comprar um monte de coisa das quais eu não tenho necessidade. Se você não ficar imaginando que seria bom ter essas coisas, você não vai comprá-las. E, portanto, passará a ter tanto esse dinheiro quanto esse tempo para si, para fazer outras coisas. Aqui só um exemplo de como isso é aplicado de maneira mais prática, mais concreta. 25. Experimenta viver como um homem de bem, aceitando a sorte que te destina à natureza e contentando-te com tornares justas as tuas ações e benévolos os teus pensamentos, e contente-se com isso. Contente-se com a bondade, com a justiça, com a melhora das suas ações, procure ser uma pessoa melhor a cada dia. É uma recomendação bastante clara, bastante direta, e que nós encontramos em muitas outras tradições. Experimente isso e não demande mais nada da vida. Contente-se com isso. A ideia aqui é de que a boa ação é o pagamento de si mesma, de que agir com justiça é o pagamento de si mesma, do seu próprio ato. É aqui mais ou menos o que está sendo dito na entrada de número 25. 26. Entendeste? Escuta mais isto. Não te inquietes, simplifica-te. Alguém erra, contra si próprio erra. Acontece-te alguma coisa? Está bem. Tudo o que te acontece te estava destinado desde o princípio pelas leis do universo e delas fazia parte. Em resumo, a vida é curta, é preciso aproveitar o presente com reflexão e justiça. Sê, pois, sóbrio nas férias que a ti próprio concederes. Muito bem. Aqui fica evidente que esta reflexão de número 26 tem uma ligação tanto com a reflexão de número 24 quanto com a reflexão de número 25, porque nós vemos que a ideia de simplificação da vida volta a aparecer aqui de maneira mais forte até, de maneira mais clara até. A ideia aqui é a seguinte, que se você tiver uma prevenção contra as outras pessoas,
se você não entender quais são as regras do jogo da vida, você se tornará alguém que se lamenta demais, que se lamenta a qualquer pretexto, em quaisquer circunstâncias. Então a ideia aqui é a seguinte: se alguém faz algo contra você, você tem que entender que esse mal que essa pessoa lhe causou, causou a si mesma, e de maneira ainda mais forte. Então o sujeito que comete uma ação vil, baixa, está evidentemente fazendo algo contra si próprio. É difícil conceber esta ideia porque ela vai contra muitas das noções correntes que nós temos. Mas o que os estoicos diziam era o seguinte: como não é possível fugir completamente à maldade, à loucura, à malevolência, aos erros dos outros, é um absurdo você imaginar que pode controlar essas ações alheias. E como a natureza é necessariamente benfazeja e harmoniosa, o seu verdadeiro objetivo na vida é controlar as suas próprias ações e não buscar controlar essas ações dos outros. Ainda que você possa, evidentemente, tentar se esquivar das ações especialmente ruins das outras pessoas, mas livrar-se completamente disso é impossível. E isso não deve ser um motivo para que você se lamente contra o ordenamento das coisas, contra a ordem do cosmos. De um certo modo, nós estamos aqui em meio a uma vida em que coisas ruins podem nos acontecer. E se essas coisas ruins nos acontecem, elas são ruins também para as pessoas e, por uma razão ainda mais forte, que praticaram essas ações vis, baixas, ignóbeis. Essa pessoa erra contra si própria. Essa pessoa que cometeu o erro, que cometeu o crime, também destruiu algo em si mesma, né? E essas coisas que nos chegam, que são ruins, de acordo aqui com Marco Aurélio, né? Então, escuta mais isto, não te inquietes, simplifica-te, alguém erra, contra si próprio erra, acontece-te alguma coisa, está bem, tudo o que te acontece te estava destinado desde o princípio pelas leis do universo. Então as coisas que são desagradáveis, que são ruins e acabam nos atingindo, estão inscritas também no ordenamento racional de tudo quanto existe. E aí nós temos uma escolha: ou aceitamos isso e entendemos que faz parte do jogo, ou nos rebelamos contra isso e nos tornamos pessoas lamuriosas, pessoas que reclamam por tudo, pessoas dadas ao mimimi e por aí vai. Então, ou aceitamos que no jogo da vida coisas ruins podem acontecer, ou caímos na lamúria, na reclamação, numa reivindicação permanente contra, muitas vezes, entes que não nos ouvem, né? O que não quer dizer que nós não devamos lutar por justiça, evidentemente, né? Mas devemos aceitar a realidade como ela é. A realidade contém essas possibilidades, é o que diz Marco Aurélio para si mesmo e é o que diziam os estoicos, né? É uma lição muito dura. As coisas ruins podem nos acontecer e elas estão, por assim dizer, previstas no jogo da vida. Em resumo, a vida é curta, é preciso aproveitar o presente com reflexão e justiça, aproveitar o que se tem no momento presente, ser, pois, sóbrio nas férias que a ti próprio concederes, tenha sobriedade, entenda o que está em jogo, né, e não se dê a pensamentos de evasão, por exemplo, imaginando como seria melhor a vida se ela fosse de outra maneira, etc, etc. Aceite as regras do jogo, aceite a vida como ela é, porque apenas aceitando-a como ela é que pode haver, a partir daí, algum aproveitamento, alguma fruição, algum entendimento verdadeiro acerca da nossa própria condição. E por fim aqui, a entrada de número 27, depois desta lição muito dura, dada na entrada 26, ou um mundo organizado, ou um caos nascido ao acaso, mas que é mundo. Aqui mundo, evidentemente, é o termo cosmos, que é o universo. O que? Pois em ti próprio pode subsistir um mundo, e o universo seria apenas desordem, sendo, no entanto, todas as coisas tão distintas e tão bem fundidas e harmônicas entre si. Aqui Marco Aurélio coloca novamente o dilema que reaparece em diversos pontos das meditações. Ele conhece outras tradições filosóficas, ele põe para si
questionamentos que vêm de outra fonte, e neste dilema ele coloca as seguintes possibilidades. Ou o universo está, digamos assim, organizado ao acaso, é fruto de uma experiência fortuita, não tem nenhum tipo de inteligência por trás dele, ou o universo é ordenado e harmonioso. O que Marco Aurélio vai dizer aqui, para sustentar a segunda tese, a de que o universo é racional, é harmonioso, é entremeado de uma espécie de nous, de inteligência, é a seguinte: como seria possível organizar a própria mente se tudo fosse fortuito e casual? Como seria possível ao ser humano a organização interior se não houvesse organização exterior? Em outros pontos nós vemos Marco Aurélio dizendo o seguinte: de onde vem a razão que está no cerne da mente humana, que habita o ser humano, senão do próprio imo do universo? Porque algo no ser humano permitiria a compreensão do universo, dentro dos nossos limites, evidentemente, se não procedesse desse mesmo universo. É claro que hoje nós podemos ter visões cosmológicas, teológicas, metafísicas muito diferentes daquelas que os estoicos do século II, porque Marco Aurélio viveu neste momento, tinham, mas a ideia de que ou estamos num universo que é fruto do mero acaso, e a vida é um acaso assim ainda mais impressionante, ou estamos em um universo ordenado, o que não necessariamente implica uma transcendência, né, como colocavam os próprios estoicos. Então, há este dilema, há esta separação possível, há estas duas possibilidades que Marco Aurélio coloca diante de si, e ele tem preferência pela visão estoica, por assim dizer, mais ortodoxa, mais conforme com os ensinamentos seculares da escola, que diz que justamente o universo é um todo harmonioso e que essa harmonia que pode existir no ser humano é um espelhamento desse universo. É algo que o ser humano aprende com a natureza por meio de observação, por meio de prática, por meio de um esforço muito atilado. Muito bem, então o que eu tinha a lhes dizer por hoje é isto. Li aqui 4 entradas das Meditações de Marco Aurélio, livro 4. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu disse, espero que vocês compreendam Marco Aurélio de uma maneira cada vez melhor e possam colher os frutos destas reflexões da maneira mais plena e mais produtiva possível. É isso que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!